Bom, então agora vamos resolver um problema, o problema 6.1. Então o problema 6.1 é o seguinte, ele quer saber qual é o torque exercido sobre a espira quadrada, mostrada aí na figura abaixo, devido à espira circular ali da esquerda. Assuma que R é muito maior que o A e que o B, ou seja, a distância entre essas duas espiras é muito maior que a dimensão dessas espiras. Se a espira quadrada estiver livre para girar, qual será a sua orientação de equilíbrio? Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Bom, então, como a gente já viu nas aulas passadas, aí, o torque que o campo produz na espira 1, ou nessa espira aqui quadrada, aliás, o torque que a espira 1 exerce sobre a espira 2, tá certo? Então vou chamar isso aqui de espira 1 e essa aqui de espira 2, nada mais é do que M2, produto vetorial, com o B1, tá certo? O torque sobre a espira é o momento de dipolo, produto vetorial com o B que está atuando sobre ela. Quem produz esse B? Essa espira aqui é circular, tá certo? Então, o campo produzido por M1 é o campo produzido por um dipolo magnético, tá certo? Então, na aula passada, a gente viu que o campo produzido por um dipolo então é um B1, que é o campo produzido pela minha espira circular ali. Ela é igual a M0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, 3 M1 escalar R versor, menos M1. Foi um dos últimos resultados ali da aula de ontem. Tá certo? Bom, nosso eixo de coordenadas aqui, vou chamar esse eixo de Z, esse aqui de Y e esse aqui de X. Tá certo? De forma, então, que o meu M1 é igual ao módulo de M1, Z versor, tá certo? Que é propício escrever em coordenadas esféricas, que é igual a módulo de M1. O Z versor em coordenadas esféricas é cosseno de θ R versor menos seno de θ, θ versor. Onde meu θ aqui nada mais é do que o ângulo entre o meu M, né? Então tá aqui o meu M aqui, ó. E o meu R versor aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu ângulo θ. Tá certo? Nesse caso, tá certo? Se eu quisesse calcular aqui, aí teria um outro ângulo θ. É o ângulo entre o M e a posição onde eu quero calcular aqui, que é o R versor. Então aqui você tem um certo R vetor aqui. Então, o θ vale 90 graus, tá certo? Nesse caso aí. De forma, então, que o M1 ele é igual ao módulo de M1 vezes cosseno de θ. Ok? O M2, por sua vez, é igual ao módulo de M2
na direção y versor. Tá claro? Como ele está relacionado ao y versor, nós temos que M1 escalar com R versor desculpe, M2. Não, M1. O M2 é igual a um M2 Y versor. Isso. Logo, o M1 escalar R versor, visto que o meu R versor está aqui em Y, tá certo? E o meu M1, esse aqui é o meu M1, deixa eu só tomar nota aqui e falar que esse aqui ó, é o meu M1, certo? Aqui está o meu M2, que eu vou desenhar em verde aqui, ó. Esse é o meu M2, certo? O M1 escalar R versor, no caso aqui, quanto vale? Ó, o M1 está para cá, o R versor está para cá. Quanto vale o produto escalar desses dois vetores aqui? Se o ângulo entre eles é 90 graus? Zero. Então, M1 R versor é igual a zero. Tá certo? Daí, então, eu calculo o B1. Então, esse termo aqui, ó, vale zero, porque o M1 aponta para Z e o R versor aponta em Y. Z versor, produto escalar, Y versor dá zero, tá certo? Então, eu tiro daqui que o meu B ele vale M0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, esse termo aqui dá zero, menos M1. Que no fundo dá menos M0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, módulo de M1 na direção Z versor. Tá certo? Que faz sentido, né? Se lembrar, sai um campo magnético aqui, né? Ele vem aqui, faz essa volta aqui, e bem a perpendicular aqui tem um campo magnético apontando aqui para baixo na direção menos Z versor, tá certo? Lembre-se da linha de campo de um ímã, não é? Sai, e aí fica um campo apontando na direção menos Z versor. Tá certo? Então esse aqui é o meu campo. Muito bem. Dado que eu tenho agora o campo magnético, eu vou então calcular o torque, tá certo? O torque, então, N é igual ao módulo de M2, módulo de B1, produto vetorial entre os versores. M2 é um versor na direção Y, B1 é um versor na direção Z, então isso vai me dar, substituindo o valor de B aqui já, tá certo? Menos M0 sobre 4π, módulo de M1, módulo de M2, sobre R ao cubo, na direção Y, produto vetorial Z, na direção X versor. Tá certo? Notando que o M1 é igual a I vezes a área, que dá π ao quadrado, que o M2 é igual a I B ao quadrado. Esse aqui é π ao quadrado porque é circular, tá certo? Esse aqui é um quadrado, dá IB ao quadrado, certo?
Nesse caso, o N, então, ele vale menos μ0 sobre 4 AB I ao quadrado sobre R ao cubo na direção x versor. Tá certo? O campo B1, então, ele aplica um torque, né, no momento M2 a fim de orientá-lo, tá certo? Então o M2 vai orientar com M. Quando o M2 for paralelo ao B1, o torque deixa de existir, tá certo? Ou seja, quando o M2 ficar na direção do B1, ele vai então parar. Ou seja, orientação final de M2, final de M2 é igual a menos E versor. Tá certo? Então a ideia, só para a gente recapitular aqui, basicamente calcula o campo magnético produzido por 1, dado o campo magnético, calcula o torque pela relação M vetor B, onde o M é o momento da parte do dipolo onde eu quero calcular o torque, e o B, né, é o campo magnético que está atuando sobre o dipolo. Certo? Aqui, no caso, é o campo produzido por outro dipolo. Poderia ser um campo produzido por um plano, um campo produzido por uma esfera, o que for. Tá certo? No caso, é um dipolo produzindo um campo que atua sobre outro dipolo. Calculo o torque de forma direta, dado que eu conheço o campo B1. Então, o passo 1 é calcular o campo, o passo 2 é então calcular o torque. Tá certo? Beleza? Maravilha.